caros estudantes e apreciadores do canal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Dessa vez para tratar de um assunto de grande relevância acadêmica, né? E, por que não dizer, tecnológica, que é a mecânica quântica. Por mecânica quântica, podemos dizer que é a descrição do comportamento da matéria e da luz em todos os seus detalhes, em particular do que ocorre na escala atômica. No entanto, nós iremos discutir justamente essa definição da mecânica quântica, né? Em que momento nós de fato podemos usar a mecânica quântica, em que tipo de sistemas pode ser descrito pela mecânica quântica e quais são as variáveis que possam determinar esse comportamento. Então, nesse vídeo aula aqui, o que nós iremos falar é justamente quais são os critérios que nós podemos utilizar para decidir se um sistema pode ser descrito pela mecânica quântica ou pode ser descrito pela mecânica clássica, né? A física clássica, ela está fundamentada no seguinte axioma, né, em que se nós podemos conhecer a força que atua sobre uma dada partícula, né, aqui dada pela segunda lei de Newton, em que a força é derivada temporal do momento, e se o sistema for conservativo, né, normalmente os sistemas microscópicos, que é o que nós temos o interesse em estudar aqui a nível mecânica quântica, esses sistemas exibem, né, um comportamento conservativo. Então a força pode ser escrita, né, como sendo um gradiente de uma função energia potencial. Olhando o sistema em apenas uma dimensão, podemos dizer que a força é menos a derivada espacial, né, em uma dada direção da energia. Com isso, né, se nós conhecemos a força, podemos determinar a posição. Esse é digamos assim, um axioma, né, da física clássica. Na mecânica quântica, nós podemos perguntar qual é a equação que nos dá o comportamento do nosso sistema. Já que na mecânica, né, nós temos, por exemplo, a segunda lei de Newton, escrita dessa forma. Poderíamos utilizar também outros formalismos, como o formalismo de Lagrange e Hamilton, mas essencialmente a ideia é essa: conhecer a força, determinar a posição. Na mecânica quântica nós temos uma equação também, a chamada equação de Schrödinger. Essa equação é uma equação que nós podemos observar aqui que tem uma parte da equação tem uma derivada temporal de uma quantidade que nós vamos chamar de função de onda. Essa função de onda ela vai nos dar uma informação acerca do nosso sistema quântico. Essa constante que aparece aqui é chamada constante de Planck, tem esse valor aqui, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. E o ente fundamental, o que nós podemos, mais uma observação também acerca da equação de Schrödinger, é que nós temos aqui uma derivada de primeira ordem no tempo e uma derivada de segunda ordem no espaço. Portanto, a equação de Schrödinger é uma equação não relativística. Primeiro, uma observação importante, né, que quando a gente olha para a equação de Schrödinger, você já pode observar. Como assim não é relativística? Porque ela não será invariante por uma transformação de Lorentz, pois ela é uma equação diferencial de primeira ordem no tempo, mas de segunda ordem no espaço. Ela quebra uma simetria espaço-temporal, né, quando você utiliza as transformações de Lorentz. Você observa que a forma da equação ela não será preservada caso a gente reescreva essas coordenadas t e x aqui para um referencial em movimento dado pelas transformações de Lorentz. Então a mecânica quântica que nós vamos estar tratando aqui é uma mecânica quântica não relativística. Isso é mais uma observação, né, que a gente está colocando aqui. A quantidade fundamental na mecânica quântica é a probabilidade. Nós podemos dizer que é o único elo, né, que liga o mundo quântico ao mundo clássico, que é quando a gente realiza de fato medida, né, e obtém um dado valor numérico, em que a probabilidade é a integral de um dado ponto A até B do módulo quadrático dessa função de onda, integrado ao longo de um eixo, por exemplo, assim, uma função de onda que depende de x e t, né? Então a probabilidade vai ser essa integral aqui. Ela representa a probabilidade de nós encontrarmos a partícula, né, entre os pontos A e B em um dado instante. Aqui eu tenho uma representação gráfica aqui, olha, do módulo quadrático dessa função de onda. E aqui está representado, né, essa
região aqui AB, né, em que ela representa justamente a integral de AB do módulo quadrático de π ao longo de dx. Nós podemos dizer que o lugar mais provável de nós encontrarmos, por exemplo, uma dada partícula seria esse ponto A aqui, ó, em que o módulo quadrático é máximo. E o menos provável seria o ponto C. Tá? Então observe que essa função de onda, ela é, digamos, assim como na física clássica nós estávamos interessados em encontrar a posição da partícula, na mecânica quântica nós estamos interessados em determinar a função de onda. É ela que é o ente matemático que nos possibilita determinarmos alguma coisa física, como por exemplo a probabilidade ao se realizar uma dada medida. E essa função de onda, ela tem esse comportamento ondulatório na mecânica quântica, como eu coloquei anteriormente, né, ela nos dá o comportamento da matéria e da luz, né, em todos os seus detalhes. Como assim? Então a matéria, em alguns momentos, em que sentido nós podemos olhar a sua característica quântica? É justamente quando, se nós fizermos um experimento, por exemplo, com ondas, à medida que nós formos baixando a intensidade luminosa, de tal maneira que a gente consiga diferenciar, contabilizar a quantidade de fóton que chega no certo detector, a gente você sai do mundo quântico, do mundo clássico e entra no mundo quântico. Então a gente pode dizer, né, que o regime quântico é a física das ondas para baixas intensidades, quando as propriedades corpusculares passam a aparecer. E nós temos então duas expressões fundamentais. A primeira delas é a fórmula de de Broglie, né, em que nós associamos uma onda, se nós imaginarmos uma onda como sendo um conjunto de fótons, o momento de um dado fóton está correlacionado ao seu comprimento de onda, dada por essa expressão aqui, a chamada expressão de luz de de Broglie, em que o momento da onda é h sobre lambda. Vale ressaltar que essa expressão pode ser aplicada também, por exemplo, para partículas, como por exemplo o elétron, em que esse lambda é o comprimento de onda dessa função imaginária aí que nós estamos chamando de πc, que é chamada função de onda. E o p é o momento da partícula, pode ser, por exemplo, o momento de um fóton, o momento de um elétron, de uma partícula microscópica. A outra expressão fundamental é a expressão da energia, né? Em que a energia é definida como sendo hv multiplicado por uma frequência f. Essas duas expressões são as bases, né, matemáticas para que nós possamos realizar um estudo quântico de um dado sistema físico. Juntamente, essas duas expressões, juntamente com o princípio da incerteza, em que ele diz, a rigor, né, que o desvio padrão de uma dada medida, o produto dos desvio padrão das medidas da posição e do momento da partícula é maior ou igual a h cortado sobre 2. O desvio padrão é dado por essa expressão aqui, a raiz quadrada da média do quadrado da posição menos o quadrado da posição. Da mesma forma para o desvio padrão do momento. Juntando essas três expressões, nós temos a base necessária para a fundamentação, né, tanto matemática quanto física da mecânica quântica. Aqui tem um pequeno exemplo, né? Imagine que tem um cidadão aqui sacudindo, por exemplo, uma corda de uma forma periódica, de tal maneira que essa corda vai ter essa vibração aqui, ó. Aqui, tranquilamente, nós podemos medir o comprimento de onda, né? Mas não faz o menor sentido perguntar, por exemplo, onde é que está localizada a onda. Ela está distribuída pelo espaço entre 10 e 60, digamos. Já aqui nessa situação B aqui, esse cidadão aqui, ele girou apenas um pulso, sacudiu uma única vez uma corda. Então seria até razoável sabermos aonde está localizado o pulso. Está localizado aqui entre 30 e 40, mais ou menos aqui em 35. Então a posição é bem razoável, mas em compensação você perde a total informação sobre a onda em si. Então quando você tem uma informação completa sobre a onda, você não tem a posição. Quando você conhece a posição, você não tem o comportamento ondulatório. Então é isso que, de uma forma mais, digamos assim, simplista, né, o princípio da incerteza nos informa.
Agora, uma pergunta, né, que nós podemos realizar é essa daqui, ó. Quais são os fatores que influenciam o comportamento quântico das partículas microscópicas? E aí, para responder isso, né, nós vamos usar pelo menos duas variáveis termodinâmicas, que é a temperatura e a pressão. Há ainda outras variáveis fundamentais, mas nesse primeiro momento aqui, nesse vídeo, nós vamos estar olhando a dependência desses dois parâmetros, a influência desses dois parâmetros no comportamento de um dado sistema, se ele é quântico ou não. Então, a mecânica quântica, que nem foi falado anteriormente, é fundamental o quê? Né? Que nós possamos utilizar o comprimento de onda de de Broglie, em que é dado por essa expressão aqui, que o comprimento de onda é H sobre P, e nós sempre podemos dizer que nós estamos no limite quântico quando esse comprimento de onda for mais ou menos da mesma ordem do tamanho característico do sistema. Quando isso ocorre, nós podemos observar esse comportamento ondulatório, ou seja, uma dada partícula poderá ser representada por uma função de onda, né? E nós podemos realizar medidas utilizando o formalismo da mecânica quântica. Se nós utilizarmos, por exemplo, aqui um dado sistema em equilíbrio térmico, a energia cinética desse sistema, ela obedece aqui o teorema da equipartição, em que a energia é 3,5 de kT. Essa energia cinética pode ser escrita em função do momento da partícula, em que a energia cinética é P² sobre 2m, em que esse Kb é a constante de Boltzmann, que tem esse valor aqui, ó, 1,38 vezes 10 a 23. Consequentemente, nós podemos escrever, se nós usarmos que esse P é H sobre lambda, nós podemos utilizar o que nós chamamos de comprimento de onda de de Broglie, em que esse comprimento de onda de de Broglie é a constante de Planck dividido pela raiz quadrada de 3m kBt, em que m é a massa da partícula. E aí uma pergunta que surge, né? Vamos olhar o comportamento dos elétrons livres em um sólido, cujo espaçamento de rede é da ordem de 3 nanômetros, 0,3 nanômetros. E aí a pergunta é, esse sistema, ele é um sistema quântico? Ou seja, os elétrons livres presentes em um sólido, cujo espaçamento de rede é da ordem de 0,3 nanômetros, ele poderá ser descrito pela mecânica quântica ou ele deve ser descrito pela mecânica clássica, pela física clássica? E aí a solução, né? Qual é a solução? É nós olharmos o comprimento de onda de de Broglie do sistema. O comprimento de onda térmico do sistema, por assim dizer, né? Então, se nós olharmos que a temperatura deverá ser menor do que H² sobre 3m kB, né, constante de Boltzmann, multiplicado aqui por esse termo de d ao quadrado, que nós estamos utilizando aqui, que o nosso comprimento de onda é dessa ordem aqui, da ordem de 0,3 nanômetro. Consequentemente, nós podemos utilizar a mecânica quântica para esse sistema até uma temperatura da ordem de 10 elevado a quinta Kelvin. Ou seja, essa temperatura é uma temperatura extremamente alta, de tal forma que a maioria das situações do nosso dia a dia, os elétrons são efetivamente descritos pela mecânica quântica. Já que o elétron livre em um sólido pode ser descrito até uma temperatura da ordem de 1,3 vezes 10 a quinta Kelvin. Então necessariamente os elétrons livres é descrito pela mecânica quântica. Agora, se você já olhar, por exemplo, o comportamento do núcleo de um sólido, como por exemplo o átomo de sódio, né, em que a massa atômica dele é da ordem de 23 vezes a massa do próton, essa temperatura já tem que ser, ele só pode ser descrito pela mecânica quântica se a temperatura for menor do que 3 kelvins. Ou seja, o núcleo quase nunca é quântico, tá? O núcleo quase nunca é quântico. Já os elétrons livres em um sólido sempre são quânticos, na sua grande maioria, até a temperatura da ordem de 10 elevado a quinta Kelvin. Esse comportamento vale também para os líquidos, porque a gente é uma boa aproximação assumir, né, que o espaçamento seja dessa ordem aqui, ó, da ordem de 0,3. Uma exceção é feita para o hélio, né? Porque o hélio abaixo de 4 Kelvin ele exibe um comportamento extremamente diferente, né? Até fiz um pequeno comentário aqui, ó. O hélio é a única substância que não se solidifica a pressão atmosférica, mesmo a temperatura extremamente baixa. Você baixa bastante a temperatura, mas o hélio não ocorre a solidificação.
O hélio na fase líquida ele tem tem dois estados, né? Uma fase que nós chamamos de fase líquida normal e uma fase superfluida. E esse hélio que nós vamos estar discutindo é o hélio 4, né? Em que o spin total do sistema é inteiro, então ele se comporta como um bóson. Já o hélio 3 ele se comporta como férmio, porque o spin total é um sistema inteiro. E o férmio não se solidifica. Inclusive, em alguns equipamentos que utilizam hélio líquido, por exemplo, você quer manter, por exemplo, a fase líquida, você não quer que o sistema se condensa, né? Utiliza-se o hélio 3 para evitar o desperdício de hélio. Aqui tem o gráfico, né, do comportamento do hélio, da pressão contra a temperatura. Aqui você tem a fase acima de 25 atmosfera, você tem a fase sólida. E a fase gasosa, né, até 2,25 atm. E nesse intervalo aqui você tem entre 25 e mais ou menos 5,2, mais ou menos, você tem a fase líquida, sendo que essa fase líquida tem uma transição aqui, essa linha descontínua aqui, essa linha pontilhada, tem uma transição de segunda ordem, em que você tem uma fase normal líquida e uma fase superfluida. Essa transição, as transições, por exemplo, aqui, ó, a transição do líquido para o gás é uma transição de primeira ordem. A superfluida é uma transição de segunda ordem, que é essa transição aqui da fase 1, 2, da fase 2 para a fase 1 é uma transição contínua. Aqui você não tem modificação da densidade. O que você tem aqui é uma modificação do nível de energia dos átomos, que fazem com que eles comecem a ser descritos como se fosse um único átomo, né? E aqui você tem o que nós chamamos de o condensado de Bose-Einstein. E é até interessante observar isso, né? Que a energia média nessa situação, né? A energia média por partículas bosônicas é dada por essa expressão aqui, ó. Observe que esse termo aqui, H ao cubo, dividido por essa quantidade que está entre parênteses aqui, ele se assemelha, na realidade, o comprimento de onda de de Broglie do sistema. E observe que a energia do sistema, de um sistema bosônico, ele é menor do que um sistema de um gás clássico, né? Porque 3,5 de kT é a energia do sistema clássico. Esse sinal de menos aqui está dizendo para a gente o seguinte, que a energia média por partícula para um gás de bósons é menor do que para um gás clássico. À medida que você vai baixando a temperatura, esse termo aqui, ó, quanto menor for a temperatura e menor for a massa das partículas, maior será a contribuição desse termo. Então esse termo aqui se torna mais significativo quanto menor for a massa e quanto menor for a temperatura, né? E quanto maior for essa razão aqui do número de partículas por volume. À medida que você aumentar a densidade, essa contribuição aqui associada ao comprimento de onda térmico, ela se torna mais efetiva. Então um sistema, a energia média das partículas de um gás de bóson, ela é menor do que de um gás clássico. Essa é uma das formas de você explicar essa transição de fase aqui, da fase 1 para a fase 2. Um outro exemplo que eu queria mostrar aqui é o comportamento dos gases, né? Para quais temperaturas os átomos de um gás ideal em pressão P são quânticos. E aí nós podemos considerar, por exemplo, o átomo de hélio, né? Cuja massa atômica é 4 vezes a massa do próton. Se nós usarmos aqui a equação de Clapeyron e que n seja igual a 1, o volume do sistema é proporcional a d ao cubo e a pressão atmosférica, a pressão ambiente, a pressão atmosférica usual, o comprimento de onda será dado por essa expressão aqui, ó, H sobre a raiz quadrada de 3mkBT. Consequentemente, nós podemos encontrar uma relação da temperatura com a pressão. Aqui, temperatura com a pressão, com a T, a pressão elevada a 2/5 aqui. E a massa elevada a 3/5. Se nós fizermos isso, nós vamos encontrar que o átomo de hélio, ele pode ser descrito pela mecânica quântica para a temperatura da ordem menor do que 2,8 Kelvin, que é justamente nessa fase já superfluida, que você tem que usar a estatística de Bose-Einstein. Você não pode usar a estatística de Boltzmann simplesmente para descrever a superfluidez do hélio líquido. Então a conclusão é que para um gás mostrar o comportamento quântico, nós devemos ter uma massa pequena e uma pressão grande. Ó. Vou voltar aqui e mostrar aqui a expressão aqui, ó. Tá aqui, ó.
A temperatura em função da pressão e da massa. Quanto maior a massa, maior a temperatura, e quanto menor a massa, maior a temperatura do sistema. Então, quando você tem um sistema a altas pressões e massa reduzida, ele pode exibir o comportamento quântico. O átomo de hidrogênio, né, que é um dos átomos mais simples, quando ele está no espaço sideral, em que existe uma grande distância, né, entre eles, que é da ordem de 1 centímetro, e a temperatura do espaço sideral é da ordem de 3 Kelvin, aí a pergunta é, esse sistema é um sistema quântico? Aí a resposta é o seguinte, olhando só o comprimento de onda de de Broglie, né? Lambda igual a H sobre essa raiz quadrada de 3m kBt. Substituindo esses valores, nós vamos encontrar que a temperatura, para que o sistema pudesse demonstrar o comportamento quântico, teria que ser da ordem de 10 elevado a menos 14 Kelvin. No entanto, no espaço sideral, a temperatura é da ordem de 3 Kelvin. Consequentemente, nós podemos dizer que o átomo de hidrogênio, né, o gás hidrogênio lá no espaço sideral, ele é um gás que tem que ser descrito, pode ser descrito tranquilamente pela física clássica. Então, nesse vídeo aqui eu queria mostrar o seguinte, que o comprimento de onda de de Broglie, o chamado comprimento de onda térmico, né, quando você associa o comprimento de onda com a temperatura, ele é decisivo para dizer se o sistema é quântico ou não. E nós temos que analisar se o comprimento de onda de de Broglie é da mesma ordem do espaçamento na qual os átomos estão localizados. Se eles estão muito distantes uns dos outros, no caso aqui com o hidrogênio no espaço sideral, ele exibe o comportamento clássico. Agora, quando eles estão muito próximos uns dos outros, como por exemplo no caso do condensado de Bose-Einstein, a temperatura para que o sistema possa ser descrito pela mecânica quântica é menor do que 2,8, que justamente coincide com a fase superfluida, né, do gás hélio, né, no caso do hélio. E outra observação, os elétrons livres em um sólido necessariamente é descrito pela mecânica quântica. Nós vimos que a temperatura na qual até 10 elevado à quinta o sistema é quântico. E já do outro lado, o núcleo, também num sólido, ele só seria quântico se a temperatura fosse menor do que 3 Kelvin. Então, na maioria das situações do nosso dia a dia, o núcleo é clássico e os elétrons livres são efetivamente quânticos. Tá? Então, em outros vídeos, nós estaremos discutindo aqui outras características da mecânica quântica que nós achamos relevante, né, discutir em um curso, né, de mecânica quântica, porque normalmente essa analogia da mecânica quântica com a física estatística, né, ela não é bem realizada na maioria dos livros texto. Espero que possa ter contribuído aí com quem ficou até o final desse vídeo. Obrigado, tudo de bom.